Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um vídeo. É o nosso terceiro vídeo dessa semana e nele nós teremos uma aula de ciências. Nós vamos falar sobre o corpo humano, na verdade, sobre algumas partes do nosso corpo que têm funções, partes que nos ajudam a perceber o mundo como ele é. Então, para a gente começar, eu quero te mostrar essa imagem, esse cenário bem bonito de uma praia. Imagine que você está nessa praia, como essas pessoas, esses personagens que aparecem aí. Nessa cena, nós vemos que é um dia ensolarado, provavelmente quente, né, por causa do sol. Vemos que as crianças tomam sorvete, que as pessoas andam pela areia da praia e, com certeza, sentem também o mar. E tudo isso só é possível de ser descoberto por causa do nosso corpo. É o nosso corpo que nos diz se está frio ou se está quente, se algo é doce ou salgado, se a areia é mais fininha ou se é mais grossinha. Pensem comigo, que parte do corpo as crianças usaram para saber se o sorvete era mais docinho ou mais azedo? Como elas fizeram essa descoberta? Vocês devem estar pensando comigo. Elas descobriram isso porque elas comeram o sorvete? Sim, certo. Mas existe um órgão, um pedacinho do nosso corpo responsável por essa descoberta. E é a nossa língua. É a língua que nos diz o sabor das coisas. Se algo é doce, se algo é salgado, azedo, amargo. Então, a nossa língua tem uma função muito importante. A língua é o órgão responsável pelo nosso sentido que nós chamamos de paladar. O paladar é muito importante. É por causa do paladar que nós descobrimos o sabor das coisas. Então, o sentido é o paladar. E qual é a parte do corpo responsável pelo paladar? A língua. É a língua que trabalha para descobrirmos o sabor das coisas. Então, se eu sei que esses alimentos são doces, que essa batatinha é salgada, ou que esse limão é azedo, é por causa do meu paladar. Se o meu paladar, o sentido do paladar não estiver legal, eu não percebo o sabor das coisas. E quem faz esse trabalho para o paladar? É a língua, o órgão responsável por esse sentido. Então, nós conhecemos o primeiro sentido, que é o paladar, responsável pelo sabor, pelo gosto das coisas. Agora, eu quero que vocês observem novamente essa cena. Quando alguém vai na praia, geralmente ela toma banho de mar. E muitas pessoas reclamam que a água do mar está muito gelada, ou que a areia está muito quente por causa do sol, ou que a areia é fininha demais. Agora me digam, como nós podemos saber se a água da praia está muito gelada? Se a areia está quente ou se está fininha? Qual é a parte do nosso corpo que trabalha para que nós possamos saber isso? Vou contar para você que é a nossa pele. A pele do nosso corpo é responsável por nos dar essa informação. Se eu sei se um dia está muito quente ou muito frio, é porque a pele faz esse trabalho de descobrir a temperatura. Mas a pele não está só na nossa mão. Nós temos pele no corpo todo, nos braços, pés, pernas, barriga, no nosso rosto. Então, a pele faz esse trabalho por nós. A pele é o órgão responsável por sentirmos isso, por descobrirmos isso. Mas o sentido responsável por essa descoberta nós chamamos de tato. Então, é o tato que faz esse trabalho. Mas nós não usamos o tato só para descobrir se algo está quente ou frio. Por exemplo, como eu sei que um algodão é bem macio? É por causa do tato. Eu tenho o sentido do tato e uso a minha pele para descobrir que o algodão é bem macio. É também por causa do tato que eu sei que o fogo é quente, que tem temperatura alta.
O tato também me permite descobrir a temperatura do gelo e saber que ele é frio, bem gelado. É também pelo tato que eu posso sentir uma esponja que é mais áspera. Então, quando eu falar de pele, vocês vão lembrar do tato, porque a pele é a parte do corpo responsável pelo nosso tato. Então, quando você quiser descobrir se algo é macio, se é áspero, se é quente ou se é frio, qual é o sentido que você vai usar? É o paladar? Nananina, não. O paladar eu uso para descobrir o sabor das coisas. Eu vou usar o tato para descobrir a temperatura ou a espessura, a maciez de algo. Vamos voltar para a praia. Nós já falamos de um sentido do paladar, do primeiro sentido. E o segundo foi o tato. Pelo paladar, eu sei o sabor, o gosto. E pelo tato, eu sei a temperatura. Sei se algo é macio ou não. Mas agora eu quero que vocês observem essa cena de novo. Lá no céu, passam alguns pássaros que cantam. E as pessoas podem ouvir o barulho dos pássaros. As pessoas também, às vezes, gostam de ouvir o barulho da onda, do mar, que é gostoso, que relaxa. Mas existe uma parte do corpo responsável por isso. E aí, qual é a parte do nosso corpo responsável por ouvirmos o barulho, o som das coisas? Então, a parte do nosso corpo que é responsável por ouvirmos as coisas é o nosso ouvido, não é a nossa orelha. A nossa orelha é essa parte externa que nós mexemos, que é molinha, mas o que fica lá dentro, guardadinho, é o nosso ouvido. E é por causa dele que nós conseguimos ouvir. Então, nós vimos agora que o ouvido é o órgão, a parte do corpo responsável por ouvirmos. E isso também tem um nome, o nosso sentido. É o sentido da audição. É por causa da audição que nós ouvimos. E quem faz esse trabalho para a gente ouvir? É o ouvido, certo? Então, por conta da audição, nós conseguimos ouvir música, ouvir o que as pessoas falam com a gente, escutar num fone de ouvido, o canto do pássaro também. Tudo que nós ouvimos é por causa da nossa audição. E é o ouvido que trabalha para isso acontecer, certo? Então, vamos relembrar os sentidos que nós já vimos até aqui? Nós falamos do paladar e nós sentimos o gosto, o sabor das coisas por causa dele. Esse foi o primeiro sentido. Depois, o segundo sentido foi o tato. O tato foi o segundo sentido que nós falamos. E é por causa do tato que nós sabemos a temperatura de alguma coisa, se algo é macio ou se é duro. E nós falamos de um terceiro sentido, que é a audição, responsável por tudo que nós ouvimos. Agora nós vamos para o quarto sentido, o sentido número 4. Nós falamos que esse cenário é uma bela praia. E nós sabemos que ela é bela, que ela é bonita, porque nós vemos, nós conseguimos ver muita beleza nas árvores, no mar, nos pássaros. E qual é o órgão, a parte do corpo responsável por aquilo que vemos? É o nosso olho. Os olhos são responsáveis por tudo que vemos. Mas isso tem um nome, o nome de um sentido. É o sentido da visão. O sentido é a visão e quem faz esse trabalho para a visão é o olho. É o órgão responsável. Então, se nós vemos televisão, se nós conseguimos ler, se nós conseguimos observar a beleza da natureza, é tudo por causa da nossa visão. E nós ainda temos um quinto sentido, são 5. E esse sentido é muito legal também. Quando nós vamos na praia, nós observamos pessoas que vendem algumas delícias de comer na praia, certo? Pense que você está na praia e que passa um carrinho muito cheiroso, com comidas cheirosas, deliciosas. Como
que você consegue sentir o cheiro da comida? Qual é a parte do corpo responsável por isso? É o nosso nariz. O nariz é o órgão do nosso corpo responsável por sentirmos o cheiro das coisas. E isso também tem um nome. O nome de um sentido é o olfato. É por causa do olfato que nós sentimos o cheiro das coisas. Nós sentimos o cheiro de um bom perfume ou sentimos o cheiro das flores. Também o mau cheiro de algo que estragou ou o cheiro de uma comida deliciosa. Então, o olfato é um órgão, na verdade, um sentido muito importante. E nós temos um órgão responsável pelo olfato. É o nariz que trabalha para termos o olfato. É o nariz que trabalha para sentirmos o cheiro das coisas. Então, vamos lá. Nós falamos de 5 sentidos. Falamos do paladar, do tato, da audição, da visão e do olfato. Nós devemos pensar que existem pessoas também que não veem, pessoas que nasceram sem a visão ou que por algum motivo no decorrer da vida deixaram de enxergar. E aí o que Essas acontece? pessoas Toda essa precisam explicação, de algum auxílio, ela é de muito alguma importante ajuda. para a gente Existem pessoas entender também que o não conjunto ouvem de e seres que às vivos que vezes vão usam algum habitar essas aparelho para ajudar regiões. nessa audição. Porque nós vamos Muitas perceber pessoas que que não enxergam determinados usam seres como vivos auxílio que um habitam cão-guia essas ou regiões, um eles vão instrumento em que estar elas possam andar na adaptados a rua cada uma melhor. delas. Como, por Apesar de exemplo, não verem, nas essas regiões pessoas mais têm os outros frias, sentidos nós vamos muito mais encontrar fortes. Elas ouvem animais que muito possuem bem, uma camada elas de sentem o gordura para cheiro poder muito suportar bem as e baixas têm um tato temperaturas. maravilhoso. Já nas Então, o regiões fato com delas não baixa enxergarem concentração de não água impedem disponível, elas de viverem vamos bem. ter seres vivos Muitas pessoas que não capazes de enxergam, por armazenar exemplo, para água. ler, E assim, aprendem a para ler cada usando as região, mãos. encontraremos É muito seres vivos interessante. adaptados E às elas suas podem condições trabalhar, se climáticas locomover de um regionais. lugar para o outro, porque os outros sentidos ajudam muito nesse trabalho. Entendido até aqui? Agora eu quero ver se você entendeu bem. E nós vamos fazer uma espécie de tarefa juntos. Nessa cena, nós vemos um menino que ouve música. E eu quero que você me diga qual é o sentido que ele está usando para ouvir a música. Eu não estou perguntando qual é a parte do corpo. Eu quero saber o sentido. Será que essa é a visão que está aí começando com V? É a visão que ele usa para ouvir música? Acho que não. Será que é o tato? O sentido da pele? Também não. Será que é a audição? É sim. É a audição, o sentido responsável por ouvirmos. Então, eu marquei aí para você a palavrinha audição. Agora, eu tenho um homem que se delicia com o cheiro maravilhoso de uma pizza, que está bem bonita, por sinal. E eu quero saber qual é o sentido que ele usa para sentir o cheiro da pizza. A primeira palavra que está escrita aí com a letrinha V é visão. Será que é a visão que ele usa para sentir o cheiro da pizza? Acho que não, hein? Mas vamos ver. Do lado da visão, eu tenho uma palavrinha que começa com a letrinha O. O olfato. Será que é o olfato? Vamos ver a próxima palavra. A última palavra, que começa com a letra T, é a palavra tato. Será que é o tato, o sentido da pele? Não é visão e não é o tato. Para sentir o cheiro, ele usa o olfato. Pronto, marquei a palavra olfato para você ver como escreve. Agora nós temos uma pessoa que se delicia com uma comida bem gostosa. E como que ela sabe que essa comida está gostosa? Tem um sentido que conta isso para ela. Vamos ver qual é? A primeira palavra escrita aí começa com a letra P. P de paladar. Será que é o paladar? Vamos ver. Depois do paladar, com a letra V, eu tenho visão. Será que é a visão que fala para ela do sabor das coisas? E por último, com A, eu tenho a audição. E aí, me conta. Quem é que é responsável por ela sentir o sabor da comida?
O paladar, a visão ou a audição? Acertou quem disse que é o paladar, aquele órgão, aquele sentido que tem a língua como órgão responsável. É por causa do paladar que ela sente o sabor da comida. Aqui nós temos alguém que sente muito frio e tem um sentido responsável por sabermos se está frio ou quente. Será que é o sentido da visão? É o tato ou é o paladar? Para saber se o dia está frio ou não, eu preciso sentir na pele. E a pele é o órgão responsável pelo tato. Então, é o tato o sentido responsável por sentirmos frio ou calor. Por fim, nós vemos aí a figura de uma menina que usa um sentido para ver, para procurar coisas. E qual é o sentido que nós usamos para enxergar, para ver? Eu tenho aí em cima 3 opções escritas. A primeira, que começa com V, é a visão. A segunda, com T, é o tato. E a terceira, com P, é o paladar. E aí, pense e me responda. Qual é o sentido que ela usa para enxergar, para ver? A própria letra já ajuda, né? V de ver, V de visão. É a visão o sentido que nós usamos para enxergar. E assim nós terminamos o conteúdo da aula de hoje. Espero que você tenha entendido. E se ficou alguma dúvida, você pode assistir esse vídeo novamente. Foi um prazer estar com vocês em mais um vídeo. Aguardem os próximos. Tchauzinho!